Eu vou fazer a leitura da reflexão e depois cada um me ajuda, na medida do possível, a fazer a leitura dos outros itens. Então, diz assim: eu estou com a verdade na reflexão, né? Muitos dizem estar com a verdade ou transmitir a verdade. O interlocutor, no primeiro instante, pode pôr evidências momentaneamente ou sob emoção, aceitar como sendo a verdade, evidentemente. A constatação não se efetua rapidamente. Após algum tempo, ao adquirir novos conhecimentos ou aprendendo a arte de filosofar, poderá constatar a veracidade ou não daquelas palavras do passado. Caso confirme as verdades ditas, aquele indivíduo será o seu exemplo e modelo. Caso contrário, se afastará delas. Uma reflexão interessante aqui, cabe a nós, efetivamente, pegar aquela frase do meio aqui: após algum tempo, ao adquirir novos conhecimentos, ou aprendendo a arte de filosofar, nós estamos fazendo isso aqui, poderá constatar a veracidade ou não daquelas palavras. Isso em tudo que nós fazemos. É claro que hoje nós estamos numa época onde as informações são muito, muito rápidas. Elas correm uma velocidade incrível. Então, em algum momento, corre com você, até que você aprenda, com os conhecimentos que você tem, aquela verdade ou meia-verdade que está chegando, ela já se foi. Então, a gente precisa aprender efetivamente filosofar mesmo, e não só buscar conhecimento, que é importante, mas ela demanda tempo. E o filosofar demanda menos tempo do que a busca de conhecimento para autenticar essa pseudo-verdade que cai em nós. A gente precisa tomar cuidado com ela. Ok? Então, vamos ao longo da lição, tem algumas coisas interessantes para a gente discutir aqui. Então, quem pode ajudar aí lendo a introdução? Eu vou ler. Então, vamos lá. Introdução. Este capítulo tem por objetivo investigar o termo verdade, pois a todo instante nos deparamos com pessoas se dizendo portadoras da verdade. Muitos afirmam que o que dizem é a mais pura verdade. Textos e livros sagrados, assim como enciclopédias e tratados científicos, todos se dizem portadores da verdade. Mas o que é verdade? Os livros acima citados ou estão sujeitos a interpretações diferentes ou de caráter científico, de repente se tornam ultrapassados por uma nova descoberta acadêmica. Afinal, onde encontrá-la? Temos condições de conhecer a verdade? Assim que nos debruçamos enfocando, lendo e averiguando o assunto verdade, começamos a perceber a relatividade que o termo adquire e vamos concluir que a verdade é função do espaço, local sobre a face da Terra e o tempo em que época da humanidade. Muitos homens detêm uma verdade que para outros nada tem de verdadeiro. Quando nos encontramos no campo da matéria, do sensível, a verdade pode ser mais facilmente corroborada, pois temos os sentidos como aliados, apesar de sua fragilidade. Mas situação pior é aquela que, quando adentramos o metafísico, o mundo das ideias de Platão, e então o conceito de verdade passa a ser pessoal e relativo a cada indivíduo. Em ambos os casos, porém, a verdade tem um forte vínculo com o conhecimento, com a experiência e com a vivência. Ok? Então, essa introdução vai deixar-nos um pouco mais atentos com relação à verdade, né? E é interessante lembrar aqui que ele conclui, né? E a conclusão é interessante, que a verdade é a função do espaço e do tempo. Nós estamos falando disso agora há pouco, de espaço e tempo. Então, enquanto ela é uma verdade nesse momento, em outro momento, ela não é mais uma verdade absoluta, mas ela é uma meia-verdade, ou seja, alguém foi
Alguém interpretou algum assunto de forma, naquele momento, ser verdade. Em outro momento, com a quantidade de informação que ela obteve, que os conhecimentos chegaram até ela, ela muda o conceito de verdade. Então, a verdade, ela é mutante, ou seja, ela é dinâmica, não é... A palavra relativa não se usa muito, na verdade, porque não existe uma relatividade na verdade, mas ela tem uma complexidade ao longo do tempo. Então, se naquele momento ela é uma verdade, em algum momento na frente ela pode não ser uma verdade mais na mesma intensidade que ela foi lá atrás. Mas ela pode retroceder? E quer retroceder? Uma verdade que foi... Ele voltar. Ok, pode. Nas ideias de origem. Podem, depende da pesquisa que você faz, né? Você faz uma pesquisa, chama aquilo de verdade, daqui um pouco você faz mais uma pesquisa, aquela verdade já não é mais exatamente aquilo, continua fazendo uma pesquisa e descobre que, com os pontos que você tem entre a primeira e a segunda pesquisa, com a terceira você volta à primeira, dizendo, olha, complementei a primeira com a terceira e ela se torna uma verdade. Então, ela pode, na realidade, não retroceder no sentido de retornar à primeira, mas ela pode complementar uma primeira. Aqui é alguma coisa, a gente está falando do ovo, né? Em alguns momentos era bom, depois não é mais, agora é bom. E aí, mudou o ovo, mudou a verdade, ou mudou a pesquisa? Mudou o conhecimento que quem faz a pesquisa, os pesquisadores, efetivamente, têm a respeito do assunto. É isso que mudou, não é o produto em si, né? É a mesma coisa aí da vitamina D. E aí, quem mudou? A vitamina ou o corpo nosso, que agora precisa de mais vitamina D? Pode ser até um conjunto dos dois. Como a gente não toma sol, fica guardadinho em casa, ou guardadinho no escritório, ou guardadinho dentro da fábrica, não toma sol, de um modo geral. E aí o corpo precisa de vitamina D. Então, a gente adquirir a vitamina D de forma química. Quimicamente se coloca lá a vitamina. E aí, em algum momento não era necessário, depois é necessário no grau 20, 30, e agora, a cada momento, é dinâmico. É possível que esse dinamismo seja em função de pesquisas e possa retroagir em função. Agora não é 20 mais, agora é 15. Quer dizer, a gente tem que ficar balançando aí os nossos conhecimentos em cima dessa verdades que são flutuantes em cima de pesquisas. O drama é acreditar em que momento. Tem que ficar atento, né? Ficar atento para as verdades ou pseudo-verdades. Mas interessante o fato de nós sabermos aqui da conclusão que é em função de tempo e em função do espaço. Espaço e tempo faz uma diferença danada com relação às verdades. Outra coisa interessante nessa introdução, a gente tem que chamar a atenção, é quando fala aqui embaixo, no campo da matéria do sensível. A verdade pode ser mais facilmente corroborada quando estamos falando da matéria. Mas quando estamos falando do metafísico, a coisa é mais complicada, que ela se torna mais individualizada. E quando ela se torna mais individualizada, ela pega o pessoal, né? Ou seja, pega mais o espírito em si. E ela pode causar, digamos assim, mais danos do que no própria matéria. E aí a verdade, né? ou a pseudo-verdade, pode ser, tem que ser mais criteriosa, né? Nós temos que ser mais criterioso com relação a essa verdade quando fala do metafísico do que, efetivamente, quando nós falamos do sensível, falamos da matéria em si. Esse também uma interessante a gente lembrar disso. E embaixo, a última frase, que é perfeita, é assim: em ambos os casos, porém, a verdade tem um forte vínculo com conhecimento, com experiência e convivência. Eu gosto da palavra conhecimento quando ela está traduzida em sabedoria, que só o conhecimento não te dá a certeza de você obter uma verdade.
Você só obtém uma verdade firme, mais concreta, quando ela está linkada à sabedoria. E sabedoria é conhecimento com vivência. Então, ele fala experiência e convivência. Eu gosto dessas duas. A experiência e a vivência linkada ao conhecimento. Se eu tiver só o conhecimento, sem experiência e sem vivência, eu posso estar entrando numa área falsa. Ok? Também é interessante a gente segurar esta informação, porque daqui a pouco nós vamos ter que trabalhar exatamente esses itens aqui. Ok? Próximo item, 12.2, que é esta veritas. Felipe está querendo ler. Posso ler? Vamos lá, Felipe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Aqui está a verdade, disse o pregador na praça. O Espírito de verdade é o chefe da equipe dos espíritos superiores que trouxeram a terceira revelação, diz a doutrina espírita. A ciência está com a verdade ou a religião está com a verdade? São várias afirmações, né? Aí vem as perguntas. Qual o crédito de confiança a ser dado aos homens de ciência ou aos homens de religião? Qual a garantia que eu tenho que essas pessoas sejam portadoras da verdade? Que é a verdade? Perguntaria Sócrates. Que és veritas? Perguntou Pilatos a Jesus. Professor, quando essas questões, ou melhor, essas afirmações referente à fala do mestre, a gente pode considerar sem refutar que é uma grande verdade. Seria assim? Sendo o mestre a falar essa afirmação? Claro, só tem que entender o que ele está falando de verdade aí, né? Sim. Sendo o nosso mestre, né? Que a gente aceita. Então, sendo o mestre, sendo Jesus, e a gente entende que ele é mestre, ele foi o mestre, continua sendo espiritualmente o nosso mestre, e nós somos seguidores de um mestre, ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que verdade ele está falando? É isso que a gente tem que compreender bem. Que caminho ele está dizendo? É isso que, filosoficamente, nós temos que fazer uma interpretação e não falar assim, Jesus só falou a verdade, por isso eu tenho que seguir ele para falar a verdade igual a ele. É muito frágil, né? É muito frágil. A verdade é alguma coisa muito mais consistente, é muito mais forte nesse sentido. Seria tudo aquilo que veio fazer a Terra, ou seja, o seu evangelho. Ele trouxe informações, ele trouxe o evangelho, ele trouxe um conhecimento profundo, onde nós, ao longo de um tempo, vamos descobrindo as nossas verdades através do Evangelho. Não que ele seja a verdade em si, mas o conhecimento que ele nos trouxe nos leva à verdade através dele. Sim, aquilo que é um pouco diferente do que simplesmente eu falar assim, não, eu acredito em Jesus, Jesus é a verdade, eu estou salvo. Né? É assim que algumas religiões, algumas crenças tende a levar as pessoas nesse sentido. Basta você acreditar em Jesus, que ele é a verdade, ele disse para você fazer isso, 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 você faz isso e pronto. Não é isto, é um pouco mais profundo. Né? A profundidade desta verdade que Jesus disse é bem maior. E aqui tem umas provocações, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade que ele está pedindo para você conhecer, para você se libertar? Se libertar de quem? Quem está te aprisionando? A gente só se liberta quando você está prisioneiro de alguém ou de alguma coisa. Então, que verdade é essa? É isso que nós temos que buscar filosoficamente, a verdade, quando Jesus disse aqui, não é? Jesus disse para conhecer a verdade, mas eu não sei buscar. Claro, você tem que buscar filosoficamente a verdade. Alguém tem que dizer. Quando não sabe, alguém começa a dizer para você que verdade é que Jesus quer que você acredite. E, na realidade, essa verdade está dentro de você, através do conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo. E você vai adquirindo a verdade. E quando ele diz que a voz libertará, libertará do quê? De você mesmo, das suas raízes, né? E que você pode obter a pseudo-salvação, né?
vamos entender salvação no sentido espírita aqui, é que você consegue se salvar, no sentido espírita, né, através das suas verdades, da verdade que você adquiriu ao longo do conhecimento que você tem do Evangelho. Então, o Evangelho é somente um caminho, é só um guia. É você que faz o que quer com ele, obtém verdades através dele. Mas é por você, e não pedindo todos os dias para que Jesus te dê a verdade. Ele já te deu a verdade, ele te deu o caminho da verdade, efetivamente. E cabe a você captar isto, né, de uma forma de conhecimento. É bem assim. Se nós, na nossa evolução, se nós lermos o Evangelho hoje, daqui 10 anos, fazer a mesma leitura, claro que a interpretação vai ser totalmente diferente. Claro, não tenha dúvida disso. Porque ao longo da minha evolução, dos meus conhecimentos, da minha sabedoria, quando eu ler o Evangelho, eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. É claro que muda. A verdade, ela é dinâmica em função do espaço e do tempo. Lembra disso? Então, quando nós fazemos esse exercício de buscar a verdade através da sabedoria em que está contida em nós, faz a diferença. Se eu ficar estagnado, parado, só ouvindo as pessoas falarem, acreditando no que todas dizem, inclusive agora em mim, efetivamente, vocês vão ficar parados no tempo. Então, a crença no que alguém está dizendo para vocês é muito relativo, é a minha verdade, não é a verdade de cada um. Então, a sugestão é, cada vez que vocês ouvirem isso, peguem com a sua sabedoria, a sabedoria de cada um de vocês, e busquem a verdade de cada um de vocês em vocês. É isso que vai dar o sentido de salvação. Né? Na realidade, a gente troca a palavra salvação por evolução. Dentro da doutrina espírita, é a evolução espiritual que faz com que você entre num processo evolutivo. Ok? Custódio, sobre essa parte a verdade depende do local também, né? Sim. A gente considera que a verdade de Jesus, ela é única, universal, e que a verdade dele é a única que o mundo inteiro segue. Mas nós temos 1/3 só da população do mundo que segue Jesus, né? Lá na Índia, o conceito lá, eles falavam para mim assim, é um profeta, cristão segue um profeta, né? Mas vocês mataram o profeta de vocês e hoje em dia vocês comem a carne dele e bebem o sangue dele. Eles têm uma visão assim, acham que cristão é um bicho perigoso. Nós somos carnívoros e comemos o corpo, bebemos o sangue do cara que a gente matou. É verdade. É bem relativa essa coisa para eles da verdade, né? Mas por outro lado, Nossa, se nós... que falta informação, na realidade é só um cerimonial, né? Mas, na realidade, se a gente for também mal informado pelos rituais que o pessoal do Oriente ou de outros povos tem, que a gente não tem o conhecimento, né, digamos, profundo da crença deles, no que eles pensam, a gente vai dizer a mesma coisa. Como é que o cara faz uma bobagem daquela? A gente pensa que é barbárie, como eles pensam que a nossa também é Eles barbárie. pensam também. Então, depende realmente do espaço, né? O espaço exatamente está aí. Em que espaço eu estou? Em que espaço eu estou pensando? Então, é melhor nós pensarmos no espaço em que nós estamos. Nós temos uma cultura diferente, hábitos diferentes, atitudes, né, que a gente vai tomando em função do meio social em que vivemos diferentes. Isso faz a mutação da coisa. E em função do tempo também. A cada tempo, nós temos diferentes situações. O Custódio, quando ele fala que qual o critério de confiança a ser dado aos homens de ciência ou aos homens de religião, claro que aqui, né, na doutrina espírita a gente já sabe, enfim, mas aqui o que ele quer dizer seria a questão da fé também?
Aqui ele fala, ele está além da fé, né? Ele está falando, na realidade, de uma crença na verdade dita por alguém. Então, quando eu falo da ciência, teoricamente, a gente estava discutindo isso com a Gisele, inclusive, teoricamente, nós acreditamos na ciência, até porque essa credibilidade vale, em muitos momentos, uma cura de doença, até a própria vida. Então, a gente precisa. Eu vou no médico, o cara me fala assim, você está com, parará, doença X, tome esse remédio, esse. Se eu ficar desconfiando de tudo, então, eu tenho que acreditar. O que eu posso fazer é checar isso com 2 ou 3 outros profissionais, de forma a eu criar uma confiabilidade maior naquilo que foi dito. Se eu vou lá em 3 médicos, cada um diz uma coisa, puxa, cadê a minha credibilidade? Cadê a credibilidade que eu vou ter em algum profissional? Então, acreditar na ciência, é claro que eu tenho que, de alguma forma, criar uma credibilidade para que eu prossiga. Isso com todos os profissionais. Você vai no dentista, a mesma coisa. Você vai no psicólogo, a mesma coisa. Você vai no psiquiatra, a mesma coisa. Quando trata de você especificamente, não precisa acreditar 100%, né? Não precisa. Você pode checar isso com outros. Mas você tem que, de alguma forma, obter uma credibilidade em alguém, um grupo que seja, ou alguém, ou algumas pessoas, para que você trilhe o caminho. E isso você faz de forma racional, né? Bem mas, racional. por exemplo, quando vocês pegam um caso do testemunho de Jeová, né, que não pode fazer transfusão, é isso? São eles, né, que não podem? Isso mesmo. É uma coisa muito... chega aqui também na questão que a verdade deles não é científica nesse caso, né? É fé, é crença. E aí eles vão acreditar naquilo ali e pronto. Claro. Se pagar com a vida, vai pagar porque Deus queria, enfim, não sei como é que eles tratam isso, mas parece que é assim, né? Mas, Patrícia, até se a gente for ver sobre o tema da aula, que a verdade depende do espaço e do tempo, por exemplo, o testemunho de Jeová nunca pôde transfundir sangue. É proibido, tá. Se a gente for ver lá na década de 80, que começou a AIDS, e a pessoa recebia transfusão de sangue, ficava doente, nem sabia ainda que existia AIDS, adquiria hepatite C e tal, para eles, então, aquilo, nossa, tá vendo? O testemunho de Jeová está certo, não pode transfundir, a pessoa fica doente, é uma coisa que deixa o sangue impuro. Veja como as coisas podem até ser relativizadas desse ponto, dependendo do contexto. Percebe que a gente pisa em ovos, não no ovo que a Maria gosta de comer, não é isso, mas a gente pisa em ovos, né? A gente tem que ficar sempre olhando um pouco o passado, mas com o pé no presente, né? Pé no presente. E é o presente que vale, que é aqui que nós estamos vivendo efetivamente, não no passado e nem no futuro ainda. O futuro daqui a pouco vira presente, mas enquanto não virar, é o presente que vale. Né? É aquilo que nós estamos aqui efetivamente fazendo, neste momento. Mas tem algumas provocações interessantes, né? Essas provocações que foi colocado aqui, cabe uma discussão profunda, cada um item, né? Qual o crédito de confiança que a ser dado aos homens de ciência ou de religião? Tá aí. Qual a garantia que eu tenho que essas pessoas sejam portadores da verdade? E aí, quem é portador de uma verdade não absoluta, mas uma verdade que me possa criar uma confiabilidade naquilo que ela fala? Quando a gente fala assim, tal pessoa, o Joãozinho, ele é confiável. Como é que eu sei que o Joãozinho é confiável, né? Então, como é que eu chego nesta garantia de que o que ele fala eu posso dizer, ele é confiável, ele é verdadeiro? E aí a pergunta lá de Sócrates, né, que diz o que é a verdade. E quando Pilatos também foi lavar as mãos, ele usou essa veritas, né? Que é as veritas. Então, o que é a verdade? O que é a verdade? Aí, se a gente for lá para Nietzsche, o que Nietzsche disse? A verdade é um ponto de vista mais duro. Nietzsche é muito duro.
ok? A verdade é somente um ponto de vista. Uf, ele foi muito mais cruel com relação a tudo, né? Depois a gente vai ver mais alguns filósofos aqui que falou a respeito da verdade. Bom, vamos ler mais um pedacinho aqui, que agora tem mais esse 11.3, que fala da ignorância, incerteza e insegurança. Posso ler? Eu posso ler. Vamos lá, Maria. Ignorância, incerteza e insegurança. Temos 3 estados de não conhecimento que nos levam a posturas distintas. A ignorância é um não saber que pode ser tão profunda que sequer a percebemos ou sentimos. Ignorar é não saber. Não sabemos que ignoramos. O estado de ignorância se mantém em nós no momento em que as crenças e opiniões se conservam dentro de nós. Neste estado, achamos que sabemos tudo o que há para saber. A incerteza é diferente da ignorância, porque na incerteza, descobrimos que somos ignorantes. Na incerteza, não sabemos o que pensar, o que dizer ou o que fazer diante de certas situações. Temos dúvidas, ficamos perplexos e somos tomados pela insegurança. Outras vezes estamos confiantes e seguros e, de repente, vemos ou ouvimos alguma coisa que nos enche de admiração e espanto. Esse espanto ou admiração nos fazem querer saber o que não sabíamos. Estes estados é que nos levam à procura da verdade. Então, esse item é interessante. Oi? Alguém que ia falar? Não? Ok, então vamos lá. Esse aqui é interessante. Ó, bem lembrado aqui. A ignorância não é um saber que pode ser tão profundo que sequer a percebemos ou sentimos. É danado, que quando você não conhece, você não tem conhecimento da coisa, de algum assunto qualquer que você quer dizer que aquilo é uma verdade para você, você aplica a sua verdade em cima de uma ignorância sua, de falta de conhecimento sua. Então, o cuidado, e para a pessoa ignorante, aquela verdade que ela adotou dela é uma verdade boa, ela é verdadeira, até que ela aprenda, até que ela tenha conhecimento suficiente para interagir com essa verdade e descobrir que essa verdade não é uma verdade efetiva, até que ela faça isso. Enquanto ela não estiver com o conhecimento para que ela possa discernir uma verdade de uma meia-verdade ou de pseudo-verdade, ela continua afirmando que aquilo é uma verdade. E quando ela vai conversar com uma outra pessoa, ela faz uma afirmação tão categórica, tão lógica para ela, que se a outra pessoa não tiver conhecimento, tiver tão ignorante quanto, ela se torna também portadora de uma verdade, ou de uma verdade relativa, muito relativa, àquela pessoa que está dizendo ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com da onde vêm as verdades. Se a verdade vem de uma pessoa ignorante, sem conhecimento, você está adotando, se você adotar efetivamente, uma verdade ignorante, uma verdade sem padrões de conhecimento qualquer. Okay? Um cuidado. E tem consistência. Se você apertar a pessoa no sentido de me dê a lógica sua a respeito desta verdade, ela vai te dar. Ela vai te dar dela, evidentemente. Né? Cabe a nós pegarmos esta verdade e torná-la fruto de um racional, um seu racional, para que essa verdade se torne, digamos, mais verdade ou menos verdade para você. Quando ele fala da incerteza, é mais interessante,
quando eu falo alguma coisa para alguém, ou alguém ouve, né, com uma certa incerteza, a incerteza já mostra que ela já não é tão ignorante assim, que ela já está num patamar que ela pode discernir a ignorância do saber. E ela pode, agora sim, tornar pela incerteza a busca de uma verdade para ela. Então, e aí a incerteza gera insegurança, a insegurança a torna menos suscetível às informações que podem vir trazendo no seu conteúdo uma verdade que não é verdade. Para o ignorante, ela é a verdade. Para aquela pessoa que está na incerteza e na insegurança, ela já desconfia. Se desconfiou, já está num processo de menos ignorância. E ela vai provavelmente buscar ou vai desconfiar daquela verdade que foi dita. Okay? Voltando novamente isto para as redes sociais, exatamente isso que acontece. Eu leio um quadrinho, acho bonito, engraçado, tem um nome lá embaixo, eu acredito que aquela frase foi dita para aquele nome que está embaixo, o cara assina, não é o cara que assina, né? Alguém assina por ele, para dar credibilidade naquela oração, naquela sentença, e vai espalhando, espalha que nem água. Quando o ignorante, ele afirma, não, eu li, tem assinatura lá do alguém importante. E como é alguém importante, a credibilidade, a pseudo-credibilidade aumenta. Claro, se eu assinar Joãozinho da Silva, é diferente de assinar um nome importante para dar credibilidade na sentença. E você cai em ciladas de acreditar naquilo que não é verdade. Isso é a ignorância. A incerteza é eu desconfiar, mas o cara não vai escrever uma sentença dessa, né? Então, se eu desconfio, a minha próxima ação é buscar se aquilo é verdade ou não, ou simplesmente ignorá-la. Ignorá-la no sentido de não vou espalhar isso e vou guardar isso para jogar no lixo, no bom sentido. O último parágrafo é interessante, vou ler outra vez aqui para discutir. Outras vezes estamos confiantes e seguros e, de repente, vemos ou ouvimos alguma coisa que nos enche de admiração e espanto. Esse espanto ou admiração nos fazem querer saber o que não sabíamos. Esses estados é o que nos leva à procura da verdade. Legal. É a instigação pela busca da verdade. Você é instigado para buscar a verdade, pela admiração por alguma coisa. Então, se eu, por exemplo, aqui der um pitaco de um livro para vocês lerem, leia o livro X, Y, Z, porque lá tem interessante isso. Eu estou instigando vocês a buscar alguma coisa diferente daquilo que vocês sabem. Nossa, foi indicado isso. Não significa que o livro seja ótimo, não, mas a busca pela verdade através de uma indicação de alguém. Eu estou instigando, né? Eu estou buscando através de uma admiração que eu faço uma analogia legal aqui do livro, falo que o livro é isso, que fala isso, que eu li, que eu gostei muito, que eu fiquei mais feliz. E isso vai instigar vocês a lerem. Não significa que vão gostar do livro, mas significa que vocês vão buscar, através da leitura, uma verdade para vocês, para cada um de nós, né? Essa instigação que é interessante. Isso a gente busca pela incerteza de uma verdade dita para você, que você coloca isso como pseudo-verdade. Não acredito muito nisso. É assim que a gente faz, né? Para que a gente busque. Custódio, esse clique, essa vontade de buscar a verdade, às vezes não acontece só pela admiração. Pode acontecer também por uma desilusão. Quando a verdade cai na sua cabeça, né? Você, às vezes, se desilude com um fato, com alguém, com uma coisa, e você vê que você estava vivendo uma ilusão. Uma ilusão, né? Isso também é uma forma de encontrar com a verdade, né? Exatamente, eu acredito muito nisso. Eu acho que a ilusão é muito legal.
um instrumento muito legal na nossa vivência, porque tira da ilusão para passar a ter alguma verdade sobre isto. Não, mas você só sai da ilusão quando você adquire conhecimento. Exatamente, é isso aí. Não dá para sair de outra forma. Enquanto você não adquire conhecimento, você vive na ilusão. E vou falar mais uma coisa que é dura aqui. Muita gente precisa viver na ilusão. Porque se ela adquirir o conhecimento, ela sai da ilusão e entra num funil que nós chamamos funil do ser humano, onde o ser humano precisa pensar. Enquanto isso, ela está num outro módulo para cá, no módulo animal ainda. Animal no sentido de não ter racional, né? Mundo animal. Pensa mais rudemente. Então, a preferência de muitas pessoas, e de um grupo de pessoas, é viver sem o racional, vive na ilusão. E se sente feliz assim. Só porque eu não busco conhecimento. Não, de repente eu vou buscar conhecimento e eu vou ter que pensar, vou ter que mudar atitude, mudar comportamento. Isso me faz muito mal. Eu prefiro continuar na minha ilusão. Então, quando a gente sai, ou seja, adquire algum conhecimento e sai da ilusão e vai buscar uma verdade para você realmente constatar que aquela ilusão te estava te fazendo mal, por algum motivo, legal, legal. Você está saindo de uma ignorância para uma incerteza e buscando uma certeza para você. Efetivamente, é a sua certeza, né? É isso, perfeito, perfeito. Professor, eu já ouvi falar do síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci. Isso. Né? Isso mesmo. Por isso Tem que eu vou muita deixar gente. para a segunda. Eu vou deixar para a segunda a minha desilusão. Tá bom. Nós entendemos, Maria. Nós entendemos. Pode deixar para segunda-feira que todo mundo já entendeu. Só um ponto, né, Custódio? A gente tem que entender que a gente não vive 100% ali na razão e nem 100% no instinto, né? Claro. Então, cada um ali tem um grau e o que eu entendo é que essa razão, né, e essa verdade, ela se torna cada vez mais absoluta a partir do momento que a gente alcança uma evolução, né? Uma evolução maior. Então, a gente acaba se aproximando mais dessa verdade absoluta. Isso mesmo. Quando Jesus disse, conhecei a verdade e vos libertará, é exatamente esse processo de evolução através da verdade. Ok? Você busca a sua evolução pela verdade, ou você adquire a evolução pela verdade. Não tem outra forma. Se você reter o seu conhecimento, ficar paradinho lá num cantinho, no processo da ilusão que nós estamos falando, o seu processo de evolução vai muito mais lento. Então, você quer se salvar, né? Salvar na palavra, no sentido espírita aí, você tem que buscar a sua verdade. Essa salvação pode também ser vista como a interpretação de uma iluminação, né? Então, conhecimento e autoconhecimento para chegar nessa iluminação. Aí, para nós, a gente pode chamar isso mesmo de evolução espiritual, que fica muito bem. A salvação, para nós, entende como evolução espiritual. Então, conhecereis a verdade e o teu processo de evolução se dará com mais velocidade, né? O progresso, né, professor? O pessoal fala muito no progresso espiritual. Progresso também, isso aí. Vira um círculo virtuoso, né? Boa noite a todos, né? Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Custódio? Tranquilo? E vira um círculo virtuoso. Quanto mais eu evoluo, mais próximo da verdade. Quanto mais próximo da verdade, mais eu evoluo, né? Isso aí. Isso aí. Perfeito, perfeito. Essa é a discussão. Vamos lá. Item 11.4. Verdades reveladas e verdades alcançadas. Quem pode ler aí? Quem estava desesperado? Acho que a Ana Patrícia estava desesperada para ler. Não? Eu leio. Verdades reveladas e verdades alcançadas. O desejo da verdade aparece muito cedo nos seres humanos, como o desejo de confiar nas pessoas. Quando uma criança brinca, conversa sozinha e finge estar
acho que está, né? Está criando um outro mundo que sabe ser imaginário. Ela consegue fazer a diferença desses dois mundos. Por isso mesmo, a criança é muito sensível à mentira dos adultos. Isto causa decepção a ela, porém, faz com que se coloque em disposição para a busca da verdade. A sociedade atual, consumista, individualista e da informação, faz com que o ser humano se contente com as informações vindas através do ensino, do rádio, da TV, dos jornais, da internet, dos cinemas, dos livros, ou seja, através dessa infinidade de meios de comunicação. Todos acreditam no que estão recebendo de informação. Fica difícil comprová-las. Caso quisesse fazê-lo, deveria comparar as informações dos noticiários, vendo vários diferentes divulgando o mesmo fato. Frequentar escolas diferentes. A nossa postura é de ver uma única e acreditar nela, despertando assim nossa indolência intelectual. Neste ponto é que se faz importante a atitude filosófica. O dogmatismo é uma atitude muito natural e espontânea que temos desde criança. Entendemos que o mundo para onde viemos é exatamente como é, já dado, já feito, já pensado e já transformado. Por isso, Sócrates e Descartes, cada um a seu modo, desconfiaram de tudo e de todos. A atitude dogmática é conservadora e sente receio das novidades, do inesperado, do desconhecido e de tudo que possa desequilibrar as crenças e as opiniões constituídas. O mal é que esse conservadorismo todo é possível de se transformar em preconceito. Classificamos as verdades em verdades reveladas e verdades alcançadas. As verdades reveladas são de origem transcendente e provindas por meio de iluminados, profetas ou líderes espirituais e elas têm grande possibilidade de se tornarem dogmáticas. Já as verdades alcançadas são aquelas que se fazem através do uso da inteligência, da lógica e da razão. Perfeito, obrigado. Então, vamos lá. Aqui me chamou a atenção aqui que eu queria colocar um ponto para a gente discutir um pouquinho. Quando ele fala aqui que uma criança, quando brinca, conversa sozinha e finge estar criando outro mundo, na realidade, o mundo imaginário é um mundo real, onde não tem mentiras, só tem verdade, porque ela trabalha a própria verdade dela com aquele mundo imaginário. Mas aqui é interessante, porque por isso que ela fica muito sensível às mentiras dos adultos, é claro, porque a gente aprende, ainda mais do que aprende, em alguns momentos, nós ensinamos as crianças a mentirem. Provavelmente eu fui ensinado a mentir quando era lá jovenzinho e provavelmente eu fiz isso, né, com os meus filhos. Aquelas mentiras que a gente faz do tipo assim, fala que papai não está num telefone, né? Eu não quero falar com fulano de tal. Alguém bate na porta, a vizinha, a mãe fala assim, não atende porque é aquela vizinha chata. Então, fala que eu não estou. No escritório, quando toca o telefone e é um cliente, e a minha assistente vem aqui, tem um cliente fulano de tal aqui, e eu não posso atender esse cliente, que eu sei o que ele está pedindo e eu não tenho a informação, o que eu falo para ela? Diga para ele que eu não estou, que eu estou em viagem. Eu preciso de tempo para acertar a informação para voltar com a pessoa. Essas mentiras que a gente vai passando para as crianças, e depois de adulto a gente vai transferindo de forma sutil, mas usando isso no dia a dia, é fruto de uma educação cultural que a gente tem, de pequenas mentiras. Mas de pequenas mentiras, a gente vai tornando essas pequenas mentiras em umas verdades que fazem mal. Se você pegar isso como hábito de tudo você dar uma desculpa, você está entrando num processo de mentira, não do processo de verdade verdadeira, né? Você fala, não, isso aqui é verdade social, que a gente chama. Eu tenho uma neta, né? Aliás, eu tenho 3, né? Eu tenho uma que é mais crescidinha, né? Que tem 6 anos. E meu filho, desde
ele também é espírita, estudioso e tal. Ele falou, não, minha filha vai ser tratada assim, 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 assim. O que acontece? O que aconteceu? Quando alguém pergunta para ela, por exemplo, agora com 6 anos, você gosta, por exemplo, ela não gosta de doce. Ela não gosta de doce. Bala, pirulito, ela é inverso das crianças, né? Todo mundo gosta. Então, o que acontece quando ela vai na casa de alguém conhecido, amigos deles? A primeira coisa que o adulto quer tratar a criança é trazê-la para junto de si. Quer, de alguma forma, fazer alguma coisa para atrair a criança. O que se faz? Tem pirulito, tem bala, tem doce, e vai lá e oferece para ela. No primeiro instante, ela fala assim, não, não gosto de doce. O que acontece com a pessoa que está fazendo essa tentativa de atrair a criança? Se frustra e acha que aquilo é mal educado, que a criança que está maltratando e tal. Ele sentiu isso, ele começou a pedir para minha neta, falou assim, quando alguém oferecer doce, você pega o doce, não precisa comer. Você fala que vai comer depois, tal, mas não precisa comer. Mas pegue o doce. Mas ele sentiu essa dureza dele ter feito isso, ele veio falar comigo, nossa, eu estou ensinando minha filha a mentir. Ele foi cruel com ele mesmo, né? E verdadeiramente, o fato real é isto mesmo. Ele está ensinando. Mas é um meio social onde vive. E vamos tentar justificar isso ou não tem justificativa? O cuidado é que isso possa, lá na frente, ela tornar uma pessoa menos verdadeira pelo fato dela estar sendo criada com pequenas mentiras. Eu não gosto de doce, eu não quero isso. A pessoa, você gosta do titio aqui? Não. Não. Não é verdadeiro. Mas esse não é social, né? Não é agradável. A pessoa se torna antipática, aí a gente volta lá para o nosso tema. A verdade é uma discussão ou é fruto de uma simpatia? A gente tem que pensar nisto. Como a gente deve agir nestas situações, né? De verdade absoluta, né? Verdade efetivamente daquilo que você pensa, você sai falando, ou você contorna. E quando você contorna com meias-verdades, que não existe, né? A gente fala meias-verdades até para ser gentil, ou é verdade ou é mentira, ou é verdade ou não é verdade. Não precisa ser mentira, mas tem verdades, tem não verdades e tem a mentira, né? Que é um pouco diferente. Esse hábito que a gente vai criando ao longo do tempo vai incutindo em você. Chega num ponto que é fácil de você, quando a criança vai para a escola, ela vai para a casa da amiguinha dela e quando chega aqui, fala, não, é que não teve aula, não, é que a gente foi estudar na biblioteca. Na realidade, ela estava na casa da amiguinha. Ela não falou a verdade porque ela sabe que ela pode ser puxada a orelha. Por que ela aprendeu esta pseudo-mentira? Ela aprendeu em casa. E a gente, às vezes, castiga a criança. Você tem que falar a verdade sempre para mim. Você, não sei... E a verdade, na realidade, é dura e cruel. E às vezes, o Custódio, se você me permite, eu acho que você me fez lembrar aqui dos pecados, né? Que tem um pecado venial, que é aquele pecadinho que não precisa nem confessar para o padre. Tem o pecado mortal, né? Isso. Então, às vezes, por exemplo, vamos supor que eu vá jantar na sua casa um dia. E aí você faz uma comida lá e puxa, cara, não ficou bom, eu não gostei. Você pôs um tempero lá que eu não gosto. Então, poxa, mas eu preciso virar para você e falar assim, eu não gostei da sua comida. Né? Ou eu posso dizer, ou não seria melhor eu comer um pouquinho e falar, cara, eu estou meio sem fome. Porque, né, não é verdade? Então, porque até que ponto que a verdade... Porque, assim, será que essa verdade... ela não pode ser, de repente, como você falou no início, uma grosseria, né? Uhum. Então, tem coisas e essa faixa de divisão entre as duas é uma linha muito tênue, né? Então, de repente, igual o Pedro fez uma brincadeira no chat aqui, né? Falando, pô, se minha esposa pergunta se eu acho que ela tá gorda, eu falo, tá gorda, né? Fala não, Pedro. Né?
já complicou, né? Então eu acho assim que existem coisas que realmente a gente não pode mentir. Agora, tem algumas coisinhas que, se a gente falar a verdade, a gente perde o amigo, né? É esse o dilema, né, que você está colocando, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, puxa, até onde que a gente vai, né? Ou o meu filho ele pode correr o risco de ser um cara sem filtro, né? Lá na frente. E de repente o chefe pergunta: o que você acha de mim? Fala: eu acho que você é um incompetente. Imagina. Idiota. Idiota perfeito. Para perder o emprego. Né? Então. Até que ponto então, tomar um cuidado da mentira e da não mentira, né? Desculpa, da verdade e da não verdade. Eu posso me isentar de dar opinião, por exemplo, né? O que você acha da minha roupa? Olha, não tenho a mínima ideia, não sou estilista, não conheço, tá ridícula a roupa, mas eu me isento de dar a resposta. Isso eu não estou mentindo, eu estou me isentando de falar, dar opinião. Agora, você acha que eu estou gordo ou não? Não diga para a esposa, para a namorada, não diga. Aí, nesse caso, não vale. Deus, nada não disso fale. Vale. Olha para cima, pergunte se você está enxergando alguma coisa. O pescoço, estão dizendo... Olha, eu sou da seguinte opinião, essa pergunta não se faz. Porque qualquer que seja a resposta... Está errada. A mulher não vai acreditar, não vai confiar, entendeu? Então não adianta, não tem que perguntar se está gordo ou não, fica quieto. Eu ainda estou pensando com relação à história do Pedro da vaca ter comido a aliança. Eu não engoli isso até agora. Eu não engoli. Você não viu a história dele? É que nem aquela história que perdeu a aliança no monte de areia, né? Aí a pessoa tem que acreditar. Como você acredita? É difícil. Caiu na privada, aquelas histórias que ninguém acredita. Outra pergunta que nunca se faz é aquela assim: quantos anos você acha que eu tenho? Não. Nunca pergunte isso, né? Não. Porque uma vez uma pessoa me perguntou isso, eu falei: olha, tem cara de 50, eu vou falar 38 para agradar. E ela tinha 32. Eu falei, Então, pelo amor de Deus, então tem coisas assim que a gente não pergunta para não correr risco. Não ter problema. Você me lembrou de um amigo. Eu tenho um amigo que ele tem, não lembro exatamente agora, mas, por exemplo, ele tinha 50 anos e as pessoas perguntavam: qual é a idade? Ele falava: eu tenho 60. Ele aumentava 10. Porque quando você aumenta, a pessoa fala: nossa, está bem para a sua idade, hein? É diferente de você falar: está 50, você está acabado, hein? Você está arrebentado aí. Mas, professor, com relação a uma criança, no caso da neta do senhor e qualquer criança, eu acho que a criança tem uma capacidade de percepção e de compreensão muito grande. Então, no caso do filho do senhor, dizer à criança a verdade no sentido de orientação, no sentido: olha, existem certas coisas que é necessário que você faça para que exista uma educação, tal. Você não gosta de doce, tá tudo certo, filha, mas você pode dizer: olha, eu vou pegar o doce, vou levar para minha casa, enfim... Certas circunstâncias a gente tem que padronizar, a gente não pode ter sempre uma regra total, não tem como fazer essa coisa. Então eu acho também, Vânia. A ética moral, a verdade tem que ser dita, mas fora da ética, da moral, da justiça ou coisa do tipo, que não vai prejudicar, muitas vezes a gente vai ter que ter aquela mentirinha de asa branca, porque era assim que eu falava para minha filha: ó, filha, tem certas circunstâncias que você vai ter que dar uma mentirinha de asa branca, ou seja, se você não ferir, não usar com a falta de moral nem com a ética, muitas vezes você vai ter que falar alguma coisa nesse sentido. Tipo assim, eu vou na casa de fulano de tal, lá só faz peixe, e eu odeio peixe. Vai lá e vai dizer assim: não, você vai ter que dizer que você odeia peixe. Né? Então, olha, eu vou comer um pouquinho, sim, ou coisa do tipo, porque existe a ética da educação, não tem jeito, né? Quando a gente é criança, a gente passa por umas coisas. Na minha época era assim, não podia, né, comer na casa dos outros, era, sei lá, feio, falta de educação. Se chegasse na hora do almoço para brincar e, sei lá,
mesmo que você já tivesse almoçado, a pessoa oferecesse, você tinha que falar que não queria, sei lá como é que era que minha mãe falava. Mesmo com E aí fome, não podia acontecia, ser. às vezes, de ter alguma coisinha assim, que eu ficava louca de vontade de comer, só que eu era muito tímida, sempre fui vergonhosa, assim, hoje em dia não, mas é. E aí, eu chegava em casa, às vezes chorava, que eu falava, ai, eu queria tanto ter comido. Aí minha mãe, aí tinha um negócio que não, se não comesse, dava bicho, lombriga, não era? E Passa aí minha mal, mãe, então. tadinha, eu lembro que a minha mãe ficava num conflito, aí às vezes ela brigava comigo, ela falava assim, mas então você tinha que pedir, eu falava, você fala que eu não posso, né? Era uma coisa horrorosa. Ou assim, por exemplo, a coisa de comer, eu era muito assim, ela me acostumava com a comidinha, tipo assim, ai, coitadinha, cheia de frescura. Aí a gente tinha famílias, tal, que ia, que era, lógico, né, lugar mais simples, um monte de filho, um monte de gente. Aí tinha aquelas galinhas caipira, aquelas coisas com pele no frango, eu olhava aquilo, e era só aquilo que tinha, era o almoço, era frango, com arroz e feijão, de domingo, macarronada e tal. E aí eu tinha que comer quase passando mal, porque eu também não conseguia falar, eu não consigo, não quero, sei lá. E era um dilema muito, assim, complicado para mim isso, essa questão de... E eu não suporto mentira até hoje. Quando os meus filhos eram pequenos, eu lembro que uma vez eu fiquei muito brava com o filho, porque ele me inventou uma mentira idiota, boba, com medo, talvez, né? E ele fez uma mentirinha. E eu falei para ele, a pior, pode ser a pior verdade, né? Assim, a mais dura verdade. Você tem que me falar, porque eu quero saber, entendeu? Às vezes é uma mentira idiota e eu vou ficar brava, não brava porque você fez aquilo, mas porque você mentiu. Então, assim, é bem complicado esse negócio, é um conflito muito sério. Agora, eu acho que as mentirinhas, a criança, aos poucos, ela consegue entender, né? De tipo, ai, olha, a mamãe tá meio atrasada, não dá para atender o telefone agora, não atende, se atender... Eu acho que a criança até acaba conseguindo discernir, mas tem coisas que se complicam, eu acho, assim, com o tempo, porque vira um sofrimento, né? Pior fui eu que, embora já adulta, né, na casa dos parentes do meu ex-marido, lá em Portugal, aquela coisa de galinha ao molho pardo, sei lá, negócio de sangue lá, e eles estavam servindo, e eu falei, Senhor, meu Deus, e agora? Eu não como esse negócio de sangue aí. Aí vira o meu marido do lado, você vai comer e não diga que você não quer e que você não gosta. E eu fiquei desesperada, porque, meu Deus, como é que eu vou comer um negócio desse com sangue? E colocaram no meu prato, eu fiquei enrolando. Aí, o que aconteceu? No final da noite, o primo dele veio falar, pô, que caramba, ô João, hein? Como é que faz você forçar a barra, comer um negócio que você não gosta? Quer dizer, ele pescou, assim, entendeu? Mas o formalismo dele me desrespeitou, fazendo com que eu comesse a porcaria do negócio que eu não gosto, né? E eu fiz aquela força terrível. E você veja, não era criança, era uma mulher adulta. É muito difícil isso, muito. Eu já tinha problema inverso, não quero me estender demais nesse negócio, mas eu sempre fui guloso demais. Quando era criança, tinha uma vizinha que tinha biscoito recheado, outra tinha bala de boneco, a outra fritava batata frita que eu ia lá pedir. Lembrando aqui o que a Vânia estava falando, lembrei aqui de Kant. Kant disse, né, está escrito nos livrinhos dele lá, que você tem que dizer a verdade independente das consequências que virão. Absolutamente dizer a verdade. Doa a quem doer. Ele não admitia, pelo conceito dele, de qualquer tipo de mentira. Então, a qualquer consequência, você diga a verdade. É absoluto, né? Ou seja, eu não tenho essa que ficar ser simpático com o meio social, que alguém pode não gostar. Eu digo a verdade e pronto. Então, é cruel, né? Muito cruel. Mas Kant está lá, escritinho ali. Só para acrescentar, Custódio, eu acho assim, a gente pode dizer a verdade e deve dizer a verdade sempre, só que eu acredito muito em como dizer a verdade, né? Existe essa questão do como. Você não precisa ser duro, você não precisa ser ríspido, mas você consegue dizer a verdade de forma educada, de forma empática, e a pessoa consegue compreender e não fica socialmente ruim isso.
Claro que não adianta você exigir de uma criança que ela faça isso, porque ela não tem a maturidade, né? Ela vai adquirir isso com o tempo. A gente, mesmo nós adultos, né? Nós aprendemos praticando isso. Vão ter vezes que nós vamos tentar ser educado, falando a verdade, etc., e mesmo assim a pessoa vai se sentir incomodada. Então, com o tempo, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, né? Uhum. Mas eu sou um pouco do que o Kant, eu acredito muito no que nesse ponto de vista do Kant. Eu tenho que dizer a verdade. Eu só não preciso ser duro, né? É verdade. Agora, claro que é difícil também, a gente sabe que é difícil, né? Existem culturas, criações, etc., que estão ainda intimamente, né, em nosso ser ainda, que a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Então, não é algo fácil, né? O progresso e a verdade é algo que a gente conquista com muita dor, com muita dificuldade, com muita dedicação. Então, Fabiano, eu acho dessa forma. eu acho muito interessante o que você comentou com relação à forma e com a educação, porque minha filha, desde o primeiro fundamental, eu levava ela para a escola, eu falava assim: você pode falar tudo o que você quiser, com educação, para que você não perca a sua razão. Fale a verdade. Quer dizer, a mãe não fez isso quando precisava, mas eu expliquei a ela, com educação, para você não perder a razão, filha, mas fale a verdade. E isso ajudou muito, porque hoje ela é uma pessoa extremamente crítica, e no sentido bom da palavra. E eu acho que ela... E muitas vezes eu falava, mas você não falou para mim que é com educação para não perder a razão? É verdade, filha, desculpa aí, é verdade. Eu acho que é um lance muito interessante isso. E quanto à questão E tem um ponto forte, só para acrescentar, Pedro, você já termina. E tem um ponto forte que a gente tem que trabalhar, né, junto da educação, que é a empatia, que é algo que, assim, parece fácil, mas é uma coisa muito difícil, que é você se colocar no lugar do outro, mas com a visão do outro, né? Então, essa que é a parte difícil da coisa. Se colocar no lugar do outro é fácil, é com a visão do outro que é difícil, né? Como é que eu vou sentir a dor do outro com a minha visão? Eu tenho que sentir a dor do outro com a visão dele, que é complicado. Quem quer falar é o Pedro. Então, eu estava me lembrando de uma palestra que eu assisti uma vez, e que falava justamente da questão da criança usar a mentira como uma ferramenta de proteção, muitas vezes, né? E ela dava o exemplo aquele vaso lindo da dinastia Ming, lá, que a pessoa tinha trazido, né? Que já passou da avó para a tia, e chega na sala, está lá a criança de 3, 4 anos, o vaso esborrachado no chão, e você vai e pergunta para a criança, quer dizer, você força a criança a mentir, né? Quem quebrou esse vaso? E a criança com aquela cara, porque muitas vezes a forma como você pune essa criança traz medo para ela. Claro, né? claro. A gente fala muito sobre o nosso núcleo, mas a gente não vê o que está acontecendo nas outras milhões de casas por aí. E muitas vezes eu estou ali já com a resposta, mas eu forço a criança a dizer a mentira, né? Uhum. Quem quebrou esse vaso, né? Ela só procura o cachorro ou o gato, alguém para dizer, mas é isso. Na realidade, a gente faz isso quando adulto também, né? Quando alguém pergunta alguma coisa para você, que você vai se comprometer com a verdade, você tenta, de alguma forma, dentro da sua razão e pela sua lógica, tentar achar um outro culpado. É muito mais simples ter um outro culpado do que você se autoculpar, né? Falar, foi eu que fiz. Em alguns momentos, você busca... Uma pergunta ainda, o Pedro. Por que teve que tirar a aliança, Pedro, para entrar no Rio? Por que tem que tirar a aliança? É melhor mentir? Olha quantas perguntas. Era pesada a aliança? Assumir as perguntas da Marina. Outra coisa, quando a mulher pergunta se ela está gorda ou se é, ou sei lá, alguma coisa, ela não quer uma resposta dessa pergunta. Ela quer escutar outra coisa, Pedro. Pensa.
Mas o que ela quer escutar, Maria? Eu vou ter que te explicar, Felipe. Sentido, o homem não tem. Não fale, não fale. Resposta padrão. Você tá Você linda. é linda do jeito que você é. Eu te amo do jeito que você Ela é. quer receber carinho, ela quer receber elogio. Você ela tá não quer gostosa ser do mesmo adulta, jeito não. de sempre. Pelo amor de Deus, ô Aí- meninos. Ô, Ó, meninos. nem consegui ir embora para ter que responder isso, gente. Você tem que falar assim, ó. Ó, presta atenção. Você é Sim. linda desse jeito, não muda nada. Não precisa mudar. Agora, se realmente ela tiver enorme de gorda, você dá um jeitinho para falar, que é pela saúde, né? Às vezes a pessoa não tá querendo ver. Mas ela não ia te perguntar porque ela sabe. A gente tem espelho. Ana, pode falar assim, a gente precisa malhar para ter uma vida mais saudável. Né? Isso. Tem que se pôr no meio. Tem que se pôr no meio, porque se Sim, for... Não, tem que você fazer precisa junto, carregar malhar, tudo. não. É. Ô, Vânia, você falou desse frango a molho pardo, que é com sangue, eu também eu não como, não gosto. E a minha sogra fazia. Misericórdia. Nossa, e aquela coisa que ela fazia. Mas aí a minha desculpa era mais simples, eu não precisa nem falar. Entendeu? Porque assim, eu nunca comi isso. Não faz parte, pela minha cara, não faz parte da minha cultura. Você entra com habeas corpus para pedir para ficar Hein? Habeas corpus é bom. O STF está lá prontinho para dar habeas corpus para todo mundo. Isso, entendeu? Então, assim, aí ficava só, tipo assim, fica só na saladinha, né? Então, eu não, imagina, se eu não gosto, não vou comer, ainda vai com sangue, senão, da própria galinha. Não eu ficaria mais chateado de saber que você veio à minha casa e comeu alguma coisa forçado do que se você falar para mim que não gosta, e aí a gente vai ver uma outra opção, frita um ovo, faz alguma outra coisa, né? Então, porque a segunda opção sempre é ovo, né? Não, fica só na sobremesa. Mas é chato também saber que alguém veio na sua casa ou vai evitar vir por causa do cardápio, né? Então, às vezes, é o que o Fabiano falou, não é o que fala, mas é um jeito, né? A maneira como fala, né? Que pega. Uma vez, eu lembrei de uma história aqui triste. Uma vez eu fui na casa de um amigo, um recém-amigo, trabalhava com a gente e a fábrica, e ele convidou, falou, vamos jantar em casa lá, tal. E era ele e a esposa. E estava eu e um amigo, um outro amigo. E nós dois fomos à casa desse recém-amigo. Né? Chegou lá, sentamos na mesa e tal, a esposa dele veio servir a danada da salada. A salada era um tal de talo de erva doce. Não sei se já comeram isso. Se não comeram, não comam. É um negócio... É um talo mesmo, é um caule de erva doce, de erva doce. Aquilo é danado de comer. Quando você pega a faca e vai cortando em rodelinha, o barulho de serra mesmo. Eu nunca tinha comido aquilo. E é um talo enorme no meu prato, né? Aí eu falei, puxa, eu vim jantar, né? Mas fazer o quê? Vem esse talo. E fui comendo o talo e fui comendo rápido, porque cortando rodelinha, comendo, e comi rapidinho para acabar com o talo. Aí ela falou, nossa, você adorou, e colocou outro no meu prato. O segundo talo de erva doce. Nunca mais esqueci na minha vida. E também nunca mais comi essa coisa, que tive que comer o segundo talo de erva doce, porque eu comi rápido e não falei que não gostava, né? Então, se eu fosse, na época, soubesse de Kant, ia falar assim, eu não como essa coisa, né? Não gosto dessa coisa. Mas não, eu não conhecia Kant ainda. Deixa eu falar uma coisa. Eu mandei para vocês um livrinho de alimentos de plantas comestíveis. De culinária, eu mandei para o grupo. Então, tem um monte de planta que a gente pode comer. A de erva doce não estava, não. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas é gostosinho. Tá bom. Vou acreditar em você. Eu acredito na sua verdade, mas vou ficar com ela. Marina, aqui. Manda esse aí que é legal. Pra gente saber que plantas que a gente pode comer. Então, você não recebeu? É alface, tomate, couve. É o PDF. Peraí, quer ver? Batata frita. Batata, beterraba. Não, mas eu estou mais com o Fabiano que com o Kant, viu? Voltando para você. E eu diria que você falando a verdade nem sempre é bom para o
o outro, isso é até simpático, mas a vida fica muito mais leve. Claro. Que você tentar dar desculpas, aquele não que a Marina falou, o não é tão simples você falar um não, né? Às vezes é o caminho reto, é o mais... É complicado. Tem que saber falar. Então, essa publicação também está, eu posso enviar o link, ele está na página da Prefeitura, é uma publicação da Prefeitura de São José, mas as UBSs têm também disponível, eu não sei se tem todas, mas você encontra em papel, né, nas UBS. Mas eu vou mandar o link. Perfeito, legal. Obrigado, Marina. Bom, vamos lá. O último item desse 11.4 aqui, para a gente pular aqui, é a classificação das verdades, em que diz verdades reveladas e verdades alcançadas, né? As verdades reveladas são de origem transcendental, ou seja, é de fora de nós para dentro, né? E provindas por meio de iluminados. Iluminados não são aqueles que têm luz em cima, né? No sentido, são iluminados que têm a luz interna. Profetas ou líderes espirituais. E elas têm grande possibilidade de se tornarem dogmáticas. São verdades reveladas. Por nosso caso, nós temos uma verdade revelada, que nós falamos lá no comecinho da aula, que são as verdades... Desculpa. São as verdades que nós acreditamos no que Jesus trouxe para nós como caminhos, né? Então, nós acreditamos nestas verdades. E aí nós podemos dizer que Jesus é um profeta iluminado, ou foi um profeta iluminado enquanto estava aqui, e agora é um espírito iluminado, enquanto não aqui mais, mas assim no outro plano. Mas essas são as verdades que vêm de fora para dentro e nós adotamos. Pode tornar dogmáticos? Claro que podem, mas ainda são verdades reveladas. E as alcançadas é aquela que vem através do nosso próprio raciocínio, da inteligência, da lógica e da razão. É que nós falamos lá no começo da aula, né? Quando a gente tem um conhecimento, e eu até disse que o conhecimento, quando se torna sabedoria, eu tenho um processo de entender o que é verdade para mim. E conforme eu vou aumentando o meu processo de crescimento espiritual, eu vou adotando verdades melhoradas, diria assim. Eu vou crescendo nas minhas verdades, alcançando outras verdades do que aquelas que eu tinha enquanto ignorante era. São verdades próprias suas. Nós estamos bem no fezinho da aula. Eu queria pedir permissão para vocês para a gente pular o 11.5 e o 11.6, que os dois itens dá para ler e fazer o autoanálise tranquilo. Eu queria pular para o 11.7, que aqui é interessante, as exigências da verdade, para a gente discutir um pouquinho. Temos aí uns 10, 15 minutos para fazer isso. Pode ser? Legal, vamos lá então. Alguém pode me ajudar a ler o 11.7, por gentileza? Eu posso ler. Vamos lá, Pedro. As exigências da verdade. São seguintes os fundamentos a serem observados quando se procura identificar a verdade. 1. Compreender as diferenças entre o parecer e o ser. 2. Compreender as causas da existência e das formas dos seres e das coisas. 3. Compreender os princípios necessários e universais do conhecimento racional. 4. Compreender as causas e os princípios da transformação dos conhecimentos. 5. Separar preconceitos e hábitos do senso comum e a atitude crítica do conhecimento. 6. Explicitar os procedimentos empregados para o conhecimento e seus critérios. 7. Liberdade de pensamento para investigar a realidade. 8. A comunicabilidade para poder ser compartilhado com todos. 9. A transmissibilidade via ensino. 10. Veracidade, ou seja, o conhecimento não pode ser ideologia. 11. Deve ser objetiva e aceita universalmente. Uma verdade
por referir-se à essência das coisas e dos seres, é sempre universal e necessária, distinguindo-se da aparência, que é particular, individual, instável e mutável. Ok, eu acho que esse item aqui é muito interessante, essas exigências da verdade, que vai clarear algumas coisas para nós, quando nós falamos lá atrás, como é que eu vou distinguir uma verdade de uma não verdade, né? Alguma coisa que está chegando para mim e eu não sei se aquilo tem veracidade ou não tem veracidade. Então, a gente pode, nesses 11 itens aqui, fazer uma análise bem fria em cima de cada um deles. Vamos falar rapidinho do compreender as diferenças entre o parecer e o ser, né? Essa, para nós, é muito fácil, porque nós temos uma análise, nós que estudamos filosofia, uma análise muito mais crítica entre o parece e o ser. Esse ser aqui não é ser como ser humano, é o ser de ser aquilo que é. Existência, né? Existir. Real. De existir. Existir real. De ser aquilo que é. Então, esse parece que é o teu olhar. Muitas vezes a gente procura, a gente olha, mas não enxerga efetivamente aquilo que está enxergando, aquilo que está olhando. A gente não olha a essência e olha a simples. Ou alguém, teve um filósofo que diz, normalmente a gente olha a sombra do que a gente olha, né? A gente enxerga a sombra do que olha. A gente não pode enxergar a sombra só, é muito mais que a sombra. Todo o nosso olhar tem que ter muito mais uma essência naquilo que eu vou buscar como informação. Então, o meu olhar simplesmente sair, parece que é que você não realmente fez uma análise daquele objeto do qual você está querendo dar ou transferir uma verdade. Então, o parecer e ser faz uma diferença fantástica quando você determina que aquilo é uma verdade ou uma não verdade. Compreender as causas da existência e das formas, seres das coisas, isso é estudo, isso é conhecimento que a gente precisa, a compreender a causa da existência, né? Lá na origem. E aí, quando você consegue buscar esta causa, você pode determinar também a sua verdade. Compreender os princípios necessários e universais do conhecimento racional. É usar o danado do racional, né? Quais são os princípios universais do conhecimento racional? Através de você mesmo, do seu racional. Separar preconceitos e hábitos do senso comum. Isso é muito normal. Eu vou, com o meu preconceito, ou com os meus hábitos, determinar uma verdade. Então, eu tenho que separar isso, ou meu, ou do meio social onde eu vivo. Lá todo mundo pensa assim, logo eu também penso assim. Então, se a verdade deles é essa, a minha verdade também é essa. Eu vou atrás de hábitos e preconceitos. Não podemos fazer isso, né? Explicitar os procedimentos empregados para o conhecimento de seus critérios. Também, né? Como é que eu procedo para obter uma verdade? Qual é o procedimento que eu devo ter para chegar a uma verdade, minha verdade? Liberdade de pensamento. Não ficar preso a dogmas, né? Efetivamente, eu fico preso a determinados dogmas e eu não tenho uma liberdade de pensamento. Eu não consigo fazer o meu racional trabalhar. A comunicabilidade, é claro, preciso me comunicar para poder ser compartilhados com todos. Eu preciso me comunicar com outros para que eu obtenha efetivamente a verdade. A transmissibilidade via ensino, também, da mesma forma. E a última, deve ser objetivo e aceita universalmente. Então, se de alguma forma você obtém uma verdade que somente você acredita nela, você pode colocar em dúvida. Ela precisa que essa verdade seja mais universal possível para que ela se torne efetivamente uma verdade mais confiável. Quanto mais universal ela for, mais confiável ela se torna. É nesse sentido. A frase interessante aqui embaixo é: uma verdade, por referir-se à essência das coisas e dos seres, é sempre universal e necessária. Okay? Distinguindo-se da aparência, que é particular
individual, instável e mutável. Então, cuidado com as aparências. Então, tem até uma frase que todo mundo usa, né? As aparências enganam. Enganam mesmo. Então, um ser aparece alguma coisa de maravilhoso ou maravilhosa, e você, quando você entra um pouquinho mais na essência, você percebe que você foi ou está sendo enganado. Então, a verdade não está ali, a verdade está em outro lugar, não naquela aparência. Ok? 11.8, quem pode ler? Ninguém. Eu leio. Oh, Gisele, você precisava ler mesmo. Verdade absoluta e verdade relativa. Para concluir, podemos dizer que a verdade absoluta só o é Deus, seus atributos e suas leis de caráter atemporais e impessoais. A verdade relativa é aquela que o homem dispõe através de seu conhecimento atual. À medida que o conhecimento se amplia, esta verdade caminha em direção àquela. Conclusão. Desculpa. Não, pode ler, pode ler. Pode ler que a gente discute os dois juntos. Após esses estudos, nos tornamos mais seguros sobre o conceito de verdade e ousamos afirmar que ela vai sendo desvendada à medida que ampliamos os nossos conhecimentos, nossas experiências e nossas investigações de caráter reflexivo. A verdade é própria de cada indivíduo, de cada ser humano, por isso ela é relativa e se modifica com o tempo. Confirma-se assim o dinamismo de tudo que está ligado à criação, enquanto a verdade absoluta é estática, perene, imutável, acima do tempo e do espaço, a verdade do homem é relativa e temporal, está sempre se ampliando no sentido da verdade divina e absoluta. Legal, então vamos lá. Eu vou falar rapidinho dessa verdade absoluta e verdade relativa, que ela está linkada à nossa conclusão. Então, a verdade absoluta está na unidade de Deus, ok? Só Deus tem a sabedoria completa, total, absoluta. Logo, só Ele tem a verdade absoluta. Então, se ele tem a verdade absoluta, ele tem a sabedoria absoluta. Essas duas condições básicas para que a gente possa considerar um ser absolutamente verdadeiro. Então, na verdade absoluta. Quando a gente fala em verdade relativa, embora eu não goste da palavra relativa, mas ela está dizendo que a verdade relativa é aquela que o homem dispõe através do seu conhecimento atual. Eu trocaria aí a palavra conhecimento por sabedoria. Conhecimento mais experiência, vivência de vida, nos traz a sabedoria. É ela que vai te fazer conhecer a verdade, efetivamente. E quando a gente fala em relativo, nós temos que pensar em relativo à absoluta, e não a alguém ou alguma coisa. Senão nós podemos entrar num conflito de interesses, né? Ou seja, eu sou mais verdadeiro do que alguém próximo de mim, que alguém que está no meu redor. Isso não é cabível. Por isso que eu não gosto da palavra relativa, mas eu gosto de dizer que a verdade é diretamente proporcional à sua sabedoria. Aí sim. Então, quanto mais sábio você está, mais verdadeiro você se torna por si só. E a conclusão é óbvia que é exatamente esta, né? Não precisamos mais falar a respeito disso, né? A verdade é própria de cada indivíduo, de cada indivíduo. Então, não existe uma verdade coletiva, né? Sempre. Algumas verdades parecem coletivas, mas mesmo parecendo coletiva, ela está no seu indivíduo, porque a sabedoria, ela é individual, ela é determinada pelo seu indivíduo, cada uma pessoa. Portanto, a gente pode afirmar que ela é própria de cada indivíduo, de cada ser humano. E ele volta a falar em relativo aqui, eu volto a repetir. A relatividade está com relação ao absoluto e não com relação à relatividade com outro ser ou outro grupo que está próximo de nós. Legal? Eu
Acho que nós falamos quase tudo que tinha que falar da verdade. De verdade, falta muita coisa para falar ainda, tem muita informação, porque esse tema é fantástico, é muito discutível, dá para a gente falar em 3, 4 aulas aí tranquilamente sobre o tema. É muito bom, eu gosto muito do tema. Pessoal, quero encerrar agora?